Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenks e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatório Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 7 vídeos que constituem o volume 10 desse mangá. Esse volume se passa logo após a revelação do passado da Kaírola contado por ela, nos trazendo de volta ao presente com o reencontro dela com Gali dentro do Camelot, através do Melquisedeque, nos mostrando o real motivo da Kaírola ter entregado o Fata Morgana para Gali, além de nos dar a conclusão da missão de infiltração, revelando se Gali conseguirá ou não resgatar o cérebro da Lou. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun, Last Order, volume 10. Capítulo 56. Em direção a um novo estágio. O capítulo começa nos trazendo de volta ao presente, no ano 591 era Sputnik, logo após Gali descobrir sobre o passado da Kaírola e origem da humanidade através do Fata Morgana no Melquisedeque, nos mostrando como estão as coisas depois que Gali deixou Zalem. Nos é mostrado um tipo de casulo brotando da terra, como se fosse um ovo prestes a eclodir, que logo é incinerado por 2 pessoas usando lança-chamas, revelando uma mão humana em formação dentro dele, que logo se mostra ser o corpo completo de um homem, como um embrião em gestação dentro do ovo, que grita em agonia antes de ser completamente consumido pelas chamas. Logo após queimá-lo, tiram os equipamentos, revelando que uma dessas pessoas era a Nora Rafuargo, que vai até uma de suas assistentes lhe entregar os equipamentos para que ela termine o trabalho. Nora lhe explica que se não queimá-los até as cinzas, eles se regeneram, então a manda os transformar em pó, mas tomando cuidado para não deixar o fogo se espalhar. Momentos depois, Nora está caminhando pela cidade junto com outra funcionária, que comenta sobre esse ser o 18º casulo, e ela ainda não se acostumou com isso, e que queria que alguns homens viessem ajudá-las. Mas Nora responde que não podem ser ajudadas, que elas têm que fazer o seu melhor, e logo percebe que essas são as palavras de Gali em sua boca, vendo que talvez ela não seja tão covarde assim. Nos é contado um pequeno resumo da situação de Zalem, que o grupo de Gali, mesmo com o lunático do Destinova, deslocou-se para o espaço, a fim de revelar o quebra-cabeças desse mundo e trazer de volta sua amiga Lou. Já fazem aproximadamente 3 meses. Até que um dia, cerca de 2 semanas após eles terem partido, os sobreviventes salimitas começaram a encontrar casulos gigantes, com Nova sendo incubados dentro deles. Nora nos diz que Nova foi o homem que virou Zalem de cabeça para baixo, que causou a morte de seus pais, um perigo para todos. Eles, a assembleia inteira, unanimemente concordaram em exterminar Nova, mas assim que destruíam um, encontravam outro casulo em outro local, chegando à conclusão que não há fim olhando por esse aspecto. E baseado em suas observações até então, Nora crê que entenderam o processo de ressurreição. Primeiramente, Nova morreu, liberando moléculas de sinal. A atmosfera de todo o planeta já estava densa com os nanorobôs restauradores, que pegaram as moléculas de sinal e começaram seu trabalho. A estereotomia, nome dado pelo grupo de Nora para descrever esse fenômeno, fez os casulos de reconstrução, e dentro deles começou a reconstruir Nova como ele era antes de ter seu chip de memória inserido, porque suas memórias, roupas e óculos seriam reconstruídos simultaneamente, e ele começaria a gargalhar. Da etapa onde os casulos de estereotomia começaram a incubar, levaria apenas 6 dias para que Nova fosse completamente regenerado. Até agora, eles não encontraram uma maneira de acabar com os nanorobôs de estereotomia. Ao se aproximarem da base onde ergueram o abrigo, Pan narra as avista de longe e corre até Nora para lhe dar boas notícias. Pan lhe informa que captaram um sinal da superfície e que estão em contato com eles naquele momento. Nora fica surpresa por não esperar que a superfície corresponderia tão rápido. Trata-se de Caos, em uma chamada de vídeo com os salemitas através de um painel. Caos diz a eles que entende que Zalem está passando por um agonizante estágio de problemas, e promete que irão no mínimo garantir a ele suprimento e comida, os mandando não se preocupar com isso.
E Marge Mahan, que liderava os habitantes ali, que após todas as coisas ditas sobre o rancor dos habitantes da superfície, ainda assim, após ouvir as palavras de Caos, ela se sente aliviada. E comenta que além disso, eles são amigos da Gally e Lou, admirada com como o mundo é pequeno. Pan e Nora se aproximam bem na hora, ouvindo essa parte da conversa. Nora fica curiosa ao ver um habitante da superfície parecido com os Salemitas, o que é confirmado pelas crianças ali presentes, que ficam impressionadas por eles serem capazes de sobreviver, mesmo não sendo um ciborgue. Nora fica interessada em Caos, admirando a sua beleza, enquanto ele diz para conectarem a superfície às além, e pede para que eles abaixem os escudos e abram uma linha direta com a superfície. Marge e sua técnica olham uma para a outra desconfiadas, provavelmente com o receio de outro ataque, como o do canhão Hang de Den derrubar Zalem, que estaria indefesa sem seus escudos. Mas Marge diz para Caos que eles não sabem como fazer isso. Em paralelo à conversa, Pan sente o cheiro de algo delicioso e vai até um grupo de crianças que estavam comendo pudim. Eles oferecem para ela, dizendo que está maravilhoso, e uma dessas crianças lhe conta que ganharam isso daquele homem de óculos, apontando a direção onde ele estava. E no mesmo instante, a icônica risada de Nova ressoa de trás do monumento de Jin Hoskoi como Sashomodo, o que assusta Caos e Nora, que reconhecem essa risada terrível, deixando Nora em choque, dizendo que isso é impossível. E de trás de uma tenda, onde mais crianças aguardavam para pegar pudim, surge a voz de Nova, perguntando a Caos se ele não está nem o agradecendo. E então Nova aparece, vestindo com um dolman e chapéu de chefe de cozinha, dizendo que pudim é harmonia, oferecendo um para todos eles. Deixando Nora em desespero, se perguntando se sobrou um casulo que teve 6 dias para se regenerar. Mas logo sua atenção se volta para Pan e Marge, que estavam comendo o pudim dado por ele. Nova responde que é certo que ele já regenerou 10 vezes sem nenhum planejamento, e pergunta se tem alguém realmente surpreso que ele esteja ali. Nova diz que mudou o programa de estereotomia um pouco. Agora ele revive um Nova chamariz, para que sirva de isca para os Salemitas irem atrás, enquanto ele pode se regenerar em paz. Afirmando que eles sabem, ele teve tempo para se prevenir de tal situação. Nora parte para cima dele com uma barra de ferro para o finalizar, mas Nova a manda parar, dizendo que pudim é poder. E pergunta o que acontecerá com aquelas pessoas que comeram seu pudim se ela o matar, se chamando de Nova X. Nora hesita em concluir seu ataque, vendo como ele é covarde. Nova diz novamente que pudim é lei, sorrindo para ela, e diz que como sua própria existência contínua é virtualmente garantida, ele não tem interesse em colocá-los em perigo ou controlá-los. Mas Caos intervém, afirmando que os Salemitas não devem acreditar em Nova. Kyo responde com afronta diretamente aos Salemitas, referenciando a reconciliação com a superfície, afirmando que se eles estão aprisionados pelo passado, eles são privados do futuro. E diz que nas circunstâncias atuais, ele conclui que Keteris e a escada são hostis a eles. E pergunta se os Salemitas estão aptos a se oporem a eles, inimigos de Zalem, se voltarem para reclamar poder, afirmando novamente que pudim é destino. E que provavelmente não há ninguém na Terra, além dele, que seja capaz de negociar com os Gerusianos. Caos e Nora ficam em silêncio, aceitando a realidade dita por Nova. Então Marge toma a frente, concordando com ele, e diz que irão ouvir suas ideias. Nova sorri para eles, dizendo que estão entrando em uma admirável nova era nesse exato momento. E o capítulo termina com Nova proclamando a independência de Tipares e a liberdade do povo salemita, tendo como pudim sua principal comida. Finalizando assim o capítulo 56 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 57 – O status da missão de infiltração. O capítulo começa com Gerambo fazendo uma transmissão para a TV, a partir da cúpula em cebola de Keteris. Ele dá as boas-vindas ao 5º dia do 10º torneio Zot, enquanto se aproximam do clímax desse evento. Gerambo faz um extenso resumo para os espectadores, os situando as colocações dos competidores no torneio, revendo as partidas que ocorreram até agora. Começando pelo time de Gally na chave A com as Space Angels vencendo o Gun Troll, entrando para a história do Zot. Na segunda partida, o Starship Cult venceu os Kids. Na terceira, os Wild Guns venceram os Heavy Road, em apenas 1 segundo. Já na quarta partida, Saturnus Gauges venceram o time Metal Hearts.
Partindo para a chave B, o time Squadron Scavengers venceu Jamel Vavinzo, enquanto que na segunda partida, os Mean Machine enfrentaram os Space Karate Alias. Gerambo conta para os espectadores que 2 dos membros do Space Karate Alias foram derrotados por Gali em Leviathan 1, e para permanecer no torneio ZOT, Toji convidou 2 membros do Karate Ultra Eletromagnético para preencher as vagas. Essa equipe ganhou o primeiro lugar nas lutas de karatê anteriores, mas tiveram sua dolorosa derrota no combate mortal do ZOT. Porém, o General Toji conseguiu vencer os 5 oponentes sozinho, e assim, os Space Karate Alias prosseguiram para sua segunda partida contra o time Koma. Na terceira partida, G-Gigas venceram os Viramanja facilmente. Já na quarta partida, o time Anomaly derrotou completamente os Venusian Lucifers, finalizando o primeiro round do ZOT. Já no terceiro dia, na chave A do segundo round, as Space Angels venceram Starship Cult por tempo esgotado, e devido a um incêndio na plateia, houve um intervalo de 1 hora, e por causa disso, a partida foi adiada para o próximo dia. E na segunda partida, já no dia seguinte, os Saturnus Gauge se renderam, dando a vitória para os Wild Guns. E na primeira partida da chave B, os Space Scavengers enfrentaram o Space Karate Alias. E sem mais nenhum competidor em seu time, Toji entrou na briga, enfrentando os 5 sozinhos. Que mesmo combinados em um robô gigante, os Scavengers foram demolidos pelo combo de ultra ondas eletromagnéticas de Toji. Já na segunda partida da chave B, uma explosão gigante balançou a arena, com o time Anomaly levando a vitória sobre o time Geogigas. E na partida atual, as Space Angels enfrentarão o Wild Guns. Até o momento, todos os inimigos do Wild Guns foram derrotados em um tiro, deixando eles com um buraco em sua equipe. As gêmeas, ainda traumatizadas por The Wolf quase ter se finalizado com um tiro na hipnose do Mal Neveman do Starship Cult, perderam a vontade de lutar e se recusaram a ir lá. E como Gali não foi vista desde o segundo dia do torneio, o único combatente é Seshes. Todo mundo previu os obstáculos para as Space Angels. No entanto, Seshes derrotou 4 dos 5 oponentes do Wild Guns facilmente, restando apenas um, o General Giroy, que já está na mira da arma de Seshes. Seshes comenta com ele que se seu braço ainda fosse um rifle gigante, poderia jogar diferente com ele, e reclama por essa ser apenas uma arma alugada. Giroy responde que devido às restrições do ZOT em quantidades de munições, roubar e usar a arma de um inimigo é uma excelente estratégia, mas afirma que agora é checkmate, e ele questiona se Seshes contou quantas balas lhe restam, o que faz Seshes hesitar, sendo pega de surpresa pela dúvida. Giroy percebe a incerteza nas expressões de Seshes, e diz que isso é lamentável, mas ela fez o seu melhor, já se considerando vitorioso. Seshes fica preocupado sobre a munição de Giroy poder perfurá-lo ou se ele está apenas blefando, e Giroy lhe conta que até o momento usou apenas 6 projéteis da 524 ODD que trouxe consigo, que está aguardando para as finais e semifinais, e diz a Seshes que tem uma sugestão, lhe perguntando se ela pode socar ali. Seshes não entende o que ele quis dizer com socar, então Giroy afirma que lutar é perda de tempo, perguntando se Seshes concorda com isso, e dizendo que se ela se render, eles podem chegar a um acordo. Mas Seshes se irrita com suas palavras, já que lutar é o que mais importa para ela, deixando de lado a incerteza sobre ter ou não munição, o mandando ficar parado ou ameaçando com a arma. Mas Giroy, bem confiante, diz que o corpo de Seshes pode ser bem robusto, mas com uma bala perfuradora de armaduras em sua pupila, sua cabeça voará, e que se Seshes piscar, ele irá atirar. Seshes cai em gargalhadas e diz para ele que tem uma ideia melhor, uma boa ideia para ela, e propõe a ele trocarem de armas, o mandando apenas não deixar nenhuma bala para ela na arma trocada, que ela irá devolvê-la direto em seu crânio. Giroy ri sem entender o objetivo dessa proposta, dizendo que isso parece um colapso nas negociações. E Seshes ri loucamente, aproximando seu rosto da arma de Giroy, colocando sua testa bem à frente do cano, dando a brecha perfeita para Giroy atirar. E assim ele faz, porém Seshes se desvia, movendo sua cabeça para o lado em velocidade superior à bala de Giroy, ao mesmo tempo que enterra a arma em seu crânio, assim como disse, usando de força bruta como um martelo, finalizando Giroy nesse único golpe ao devolver sua arma perfuradora de armaduras direto em seu crânio, dando a vitória para os Space Angels, que passam para as semifinais. Gerambo nos informa que tanto Seshes quanto Toji da chave B continuam ambos conseguindo derrotar 5 inimigos sozinhos.
E a cena corta para a Estação Espacial de Keteris, dentro do camelote, o cyberespaço de Melquisedeque. Gali, ainda em sua forma astral digitalizada, ressurge no espaço, abrindo seus olhos como se tivesse acabado de acordar de um longo sonho. Ao mesmo tempo que as projeções de Ping e do Mini-Nova, que surgem ao seu lado. Uma projeção digitalizada de Kaerula surge à frente deles também, que inicialmente Gali chama de fantasma. Kaerula responde inconformada, perguntando se essas são as suas primeiras palavras. Mas lhe explica que ela é uma personalidade imaginária simulada por Merlin, que ela é 99% Vilma, mas Gali pode pensar nela como uma porta-voz da Kaerula, que ela não liga. E pergunta a Gali se agora ela entende como o mundo se tornou assim. Gali responde que entende, e que as memórias dela são dolorosas. Que antes, quando ela estava na Sucatópole em Zalem, ela pensou que Keteris havia adotado essa doutrina sádica para torturar o povo. E então, se ela fosse capaz de achar a raiz dessa doutrina com seus punhos, ela pensou que seria capaz de conseguir respostas de um jeito ou de outro. Mas ela estava errada. Gali reconhece que não é tão simples assim. Agora ela sabe que o povo de Geru e Zalem, mesmo aqueles criados pelo Melquisedeque, ela conhece seus sonhos e esperanças, seus desejos fervorosos. A projeção da Kaerula concorda com ela, dizendo que quando você enumera as tolices da história, toda era e todo o povo de cada era tem seus triunfos e melancolias. E como guardiã do Fata Morgana, ela tem visto o ciclo de vida e morte da humanidade por um longo tempo. Ela esteve procurando por uma pessoa a quem ela possa confiar o Fata Morgana. Gali fica paralisada, surpresa, pensando em por que ela. E Ping pergunta isso, sendo bem sério. Então Gali brinca, dizendo que é porque ela é uma gracinha, que é forte. Kaerula responde que não, e que se ela tivesse que colocar em apenas uma palavra, seria desconfortável. E diz que Gali nunca se familiarizou com o mundo lá fora, esteve sempre desconfortável onde quer que estivesse. E está fazendo isso porque sente que Gali demonstra esperança. Gali de início não entende, e Ping questiona Kaerula se ela quis dizer que Gali é uma forasteira esquisita. E Nova completa que isso é a cultura da conformidade, que, em outras palavras, a diminuição de possibilidades, uma patética estufa de becos sem saída evolutivos. E diz para Gali que ela é uma guerreira de primeira classe e inconformada com tudo à sua volta, que sempre tenta mudar a realidade e o destino. Que ela nunca perderá sua natureza de forasteira, e pergunta a Kaerula se é isso que ela está dizendo. Que concorda, rindo com a dedução de Nova, que ela fugiu de seu raciocínio no que disse, no que isso está se tornando. Que ela acredita em duas coisas, o julgamento de uma espada e seus instintos. Então Kaerula pega a mão de Gali, lhe entregando a joia do brinco que carregava o Fata Morgana, e diz para ela que deixa o destino da raça humana em suas mãos. E aproxima seu rosto do dela, sussurrando que quando for necessário, Gali libere isso. A última ordem. Last Order. Gali encara a projeção da joia do Fata Morgana se dispersando em suas mãos, reflexiva sobre tudo isso, e diz para Kaerula que não, o que a surpreende. Ping e Nova a interrompem, pedindo para Gali dar o Fata Morgana para eles, e Gali os lança longe em um golpe, os mandando ouvir ela terminar. Então completa que Kaerula diz que ela é uma grande pessoa, mas ela a superestima, e abre seus braços, afirmando que se ela enfrentar alguém ao alcance de seus curtos braços e pernas, ela não perderá. Mas ela também pode ter responsabilidade com esses braços. Ela apenas quer ajudar seus amigos. O destino da humanidade e tudo mais, ela não sabe nada sobre isso. Então mostra o Fata Morgana para Kaerula novamente, dizendo que ficará com ele até o dia que possa devolvê-lo para ela. Kaerula sorri para ela, quase chorando, por saber que finalmente encontrou a pessoa certa, e suspira dizendo que esse é seu jeito de viver. E se Gali pensar sobre, Arthur e ela ficaram em suas posições, se agarrando às suas responsabilidades, e talvez por isso eles perderam. Então a projeção de Kaerula começa a se dissipar, dizendo para Gali que ela tem que a deixar, e a manda ir, pois sua amiga está esperando. E o capítulo termina nos mostrando a Ganbad dentro do Melquisedeque, observando tudo que Kaerula contou para Gali através do Fata Morgana, afirmando que isso é o mais longe que Gali chegará, e nos deixando a dúvida se eles falharam em sua missão de infiltração. Finalizando assim o capítulo 57 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 58 O pedido de um verme. A Ganbad cai fora.
O capítulo começa nos mostrando o passado de Ping, em algum lugar fora do planeta, observando uma nave espacial ao lado de uma sonda que acabara de pousar onde ele estava. Em suas memórias, Ping nos conta que até mesmo ele já teve ideais no passado. Ele realmente acreditou que poderia mudar o mundo. Com 21 anos, Ping roubou uma tecnologia Matusalém de um laboratório em Vênus e a espalhou na rede. Ele achou que era o cara quando a guerra pela mudança da atmosfera acabou. Ping pensou que ele acabou com a guerra, e ele honestamente acreditou que o mundo estava no caminho certo. Pensou que todos os males do mundo haviam ido embora com a guerra. Mesmo que não tivessem nada em comum, o Capitão Enbad era seu herói. Enbad esforçou seu corpo e lutou duramente. Ping o respeitava, mas em pouco tempo seu sonho se foi, e ele se tornou desiludido. Seu amigo morto uma vez lhe disse que a rede é como um artista de mangá sem prazo final. Sem prazo final, seu trabalho nunca está acabado, como um artista de mangá. Cada coisa que você abandona tranquilamente volta para te assombrar. Antes que ele soubesse, o mundo tinha se tornado uma merda de lugar horrível. O homem que costumava ser seu herói se tornou o maldito chefão final, se tornando o Trindade ao tomar os chips MIBs dos 3 gênios que subiram a Gerudes além. Ping se esforçou para acabar com Enbad e parecer legal para sua namorada Ray, mas o resultado final foi sua falha espetacular. Durante mais de 100 anos, Ping procurou sua alma no asilo dos robôs, ao lado de Landa Nan, e chegou a uma conclusão, que ele não tem mais merda nenhuma que ele queira fazer. O mundo pode se acabar, e a humanidade pode ir para o inferno, que ele não liga. Ping se considera um lixo, completamente inútil. Saindo das memórias de Ping, voltando ao presente dentro do camelote do Melquisedeque, Enbad finalmente se revela para o grupo de Gali, em uma projeção gigantesca que os envolve em um campo de energia em volta de seus dedos, como se fossem uma minúscula bolinha de gude se comparados ao que Enbad possui controle dentro daquele cyberespaço. Enbad afirma que ele é o sucessor apropriado para o Fata Morgana e ordena que Gali o entregue para ele. Gali se desespera ao perceber que Enbad os encontrou, e pergunta a Ping o que farão agora, que manda não entrar em pânico, pois ele presumiu que isso aconteceria, e afirma através de seu corpo real que agora é sua vez de agir. E pergunta ao seu robô Kylie se ele está pronto, que lhe responde que sim, que está cansado de esperar, e assume o controle do braço mecânico de Ping, ativando um mecanismo no painel. Ping lhe dá o comando para expandir o avatar de batalha Galed. E quando Enbad estava prestes a esmagá-los, a projeção de Ping se torna gigantesca, ficando em pé de igualdade com a de Enbad, com um corpo completo e robusto, tirando a redoma que envolvia Gali e Nova das mãos dele. Ping diz para ele que o mestre o retém, e manda Nova levar Gali de volta, assim como planejaram. Nova confirma a ordem, e Gali pede para que Ping não fique tão sério com ela. Ping apenas acena para ela, se despedindo, indicando que está tudo bem. Então uma onda de energia os envolve na palma da mão de Ping. Enbad comenta que esse é o grande Doninha, como se não soubesse que já se conheciam no passado, e afirma que irá matá-lo onde ele estiver, depois caçar seus amigos, pegar o Fata Morgana deles e destruí-los. Mas Ping apenas ri de sua fala, e diz que nem sempre ele consegue o que quer. E como num raio atingindo o solo, a consciência de Gali retorna ao seu corpo real. Ela rapidamente remove o Fata Morgana do painel, e Nova aparece para ela em sua mente, lhe informando que está destravando 35 divisões sucessivas na incubadora, lhe mandando se apressar. Gali rapidamente sai de lá, indo ao encontro de Lou, saltando entre os dutos. Ela pergunta se Ping está bem. Nova afirma que nesse sistema solar apenas Ping poderia encarar o Trindade em uma batalha de computador, então acha que eles estão em pé de igualdade. Em pouco tempo, Gali chega ao local de acesso à incubadora e afirma para Lou em pensamentos que só falta mais um pouco, que ela está quase lá. De volta ao camelote, Ping está bem à frente de Enbad em sua forma digital gigante, pronto para a batalha. E Enbad diz que antes de esmagá-lo, gostaria de lhe perguntar a que nível ele compreende a verdadeira natureza do Melquisedeque. Ping lhe responde que o Melquisedeque é um simulador quântico de um cenário futuro. Inicialmente, ele achou que era apenas um controlador do anel orbital. No entanto, sua verdadeira natureza é um servidor quântico central, servindo como suporte para ligar todos os cérebros da humanidade. Que computação em grade, um modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre várias máquinas, em rede que formam uma máquina virtual, é a forma atual do Melquisedeque.
Embad diz que isso é verdade, que a incubadora e os chips cerebrais foram inicialmente feitos para pesquisa, mas durante o processo de pesquisa, eles aprenderam que os cérebros das coisas vivas trocam informações a um nível molecular por meio de teletransporte quântico. Há muito tempo, isso era conhecido por termos vagos, como reunião inconsciente. Melquisedeque veio praticamente para lidar com esse recurso inesgotável através de engenharia. Resumindo, agora o Melquisedeque é o próprio coração da humanidade. Se opor ao Melquisedeque tentando destruí-lo é um ato de traição contra a sua própria espécie. Ping o manda não encher o saco, afirmando que ele abusa de forma unânime para controlar os pensamentos das pessoas, manipulando Melquisedeque para fazer quaisquer predições que sejam convenientes a ele. E lhe questiona se ele não está apenas manufaturando a realidade. Embad responde que para assegurar a participação na última grande guerra, era necessário manufaturar predições. Então, se ele sabe tudo isso, é impossível fazer proveito dele. E Ping apenas pede desculpas, rindo de Embad, dizendo que ele estava se sentindo tão bem no meio de seu pequeno discurso, que é uma pena. Embad, percebendo que toda essa conversa era uma distração, olha para cima e percebe uma parede de dados se formando à sua volta, que logo o envolve completamente. Embad tenta parar a compressão da parede, mas ao tocá-la, a projeção de sua mão começa a se desintegrar. Ping lhe explica que esse é o código quântico triplo, Ice Cube, que não importa o quão super-humano ele seja, não conseguirá quebrá-lo. A parede de dados se fecha em um cubo, prendendo Embad dentro, que é fragmentado em pequenas partes até desaparecer por completo. Kylie diz para Ping que compactaram irreversivelmente o Trindade em 3 bytes, mas Ping acha que foi muito fácil, e chega à conclusão que aquilo era uma isca. Mas antes que pudessem posicionar a barreira de defesa, Embad reaparece ao seu lado, lhe dando um soco que destrói o seu braço, afirmando que ele sozinho define a realidade, apenas ele, Trindade. Então, utiliza seu golpe Eclipse Mortal, que passa a corromper o corpo projetado de Ping, se espalhando a partir de seu braço. Embad lhe diz que uma vez que essa conversão de cérebro eletrônico, o computador, começa, não pode ser parada, e nesse momento a corrosão chega ao seu cérebro. Kylie informa a Ping que esse programa de Embad está afetando seu corpo real no plano físico, e no mesmo instante os painéis em volta de Ping explodem. Ele grita por Kylie, e Embad diz que ele o desafiou num sofrimento impulsivo, e o manda morrer. Mas Ping o diz para não contar vantagem antes da hora, que o explosivo com sensor de voltagem em seu braço direito ainda funciona. Então o braço direito de Ping explode, se separando de seu ombro, o deixando sem nenhum restante. Surpreendendo Embad, que não esperava que Ping amputasse seu braço com o explosivo, apenas para parar a invasão da corrosão. E entende que há 100 anos atrás ele prolongou sua vida com o mesmo método, provavelmente ali se lembrando de Ping, que foi ele quem o enfrentou. Ping reclama que isso dói muito, mas isso também faz parte de sua hipótese. Embad diz que logo sua vontade de manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça, se tornará desespero, e ele implorará por sua vida. E utiliza seu ataque Eclipse Mortal novamente, mas Ping rebate com um ataque chamado Bootleg, em que uma cópia da mão de Embad sai de seu peito, se projetando em um soco que acerta o rosto de Embad, o corrompendo também com a corrosão de seu próprio ataque, que Ping copiou os dados. E mesmo tendo sua perna atingida e corrompida pelo Eclipse Mortal, Ping ri de Embad levando a mão até seu rosto, sentindo a dor de seu próprio programa, afirmando que a proteção contra a cópia do seu ataque especial é uma grande merda. E pergunta o que vai ser, se Embad vai morrer lutando ou se vai sair correndo como um frango. Mas Embad revela que não estava com a mão no rosto devido à dor, mas sim para anular a corrosão. Ele diz que não está com ânimo para brincar com Ping, e o Eclipse Mortal é inútil contra ele. Ping reclama vendo que isso não irá funcionar, e o chama de sem coração, enquanto carrega a voltagem da perna esquerda que explode, a amputando, parando a corrosão. E observando Ping gritando de dor, Embad comenta que até agora ele lutou e matou vários criminosos, mas não consegue entendê-lo, e pergunta inconformado que tipo de crença poderia fazê-lo chegar a esse ponto. Ping responde que, bem, ele é uma pessoa completamente sem esperanças, mas que através deles, Gali e Nova, ele talvez seja capaz de dar a esse mundo quebrado um sopro de ar fresco.
A cena corta novamente para Gali no plano físico, que chega finalmente à incubadora. Ela abre a escotilha do painel onde são armazenados os cérebros, e através do Fata Morgana, com a ajuda de Nova, Gali projeta sua consciência em forma digital novamente, adentrando o cyberespaço do sonho da Lou, se deparando com ela numa costa, de frente para o mar, que olha para trás vendo a projeção de Gali e pergunta quem ela é. De volta ao camelote, Anbad fica irritado com a resposta de Ping sobre ar fresco, e pergunta se ele arriscou sua vida por apenas um lampejo de esperança. Se jogou fora a vida eterna pelo bem de uma sucata não confiável e inútil. Ping responde que ele não entenderia nem mesmo em 1000 anos. Nascer na manhã e morrer no anoitecer. Ping pede para Anbad tentar entender o pedido de um verme. E ele informa que Gali está na incubadora agora, então seu trabalho ali está feito. Anbad o ataca com uma rajada de energia em seu peito, que Ping rebate, copiando seu ataque novamente, enquanto diz que não morrerá sozinho. E rige Anbad afirmando que se compactarão juntos irreversivelmente em um arquivo. E a cena corta novamente para o plano físico, na cúpula de Cebola em Keteris. Anbad apreciava tranquilamente uma taça de vinho ao lado de Ajnik, enquanto assistiam às batalhas do Zot. Em outro local, alguns agentes das tropas furtivas de Anbad se comunicam com ele pelo rádio, solicitando permissão para agir, que ele prontamente concede. E então as tropas invadem a sala de controle da nave onde Ping estava conectado ao Melchizedek através de um terminal. E mesmo sem oferecer perigo ou resistência por estar completamente desmembrado, as tropas de Anbad atiram em Ping. E o capítulo termina com a projeção de Ping se desfazendo bem à frente da mão de Anbad, que diz adeus ao Doninha, afirmando que ele é a última resistência. Finalizando assim o capítulo 58 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 59 Zeka chamando. O capítulo começa na hora do ataque surpresa a Ping, com as tropas furtivas de Anbad disparando contra ele, tendo seus braços arrancados no último instante e errando os tiros. E logo Elphys e Wolf adentram a sala, partindo as cabeças deles ao meio, os finalizando num segundo, bem a tempo de impedirem a execução, mesmo não tendo certeza se ele estava a salvo. Logo, elas verificam que várias balas perdidas acertaram Ping, mas não demonstram estar preocupadas. Apenas perguntam se ele está bem, que responde tossindo, as tranquilizando. Nova diz para Seshes que ela o salvou, ironizando, que ela disse para chamar no rádio quando tiverem problemas. No mesmo instante, Seshes chega no local correndo em desespero, já reclamando pelas gêmeas terem chegado antes. Nova a provoca, perguntando por que ela estava na manutenção depois de sua última luta, o que irrita Seshes, que o manda se calar, e chamar ela primeiro, não as gêmeas. Mas logo volta sua atenção para os agentes ali caídos, perguntando quem são eles. E então alguém adentra o local, chamando por Ping. Trata-se da Henry, a ex-namorada de Ping. Nova informa que a chamou através do Martin, e ela logo corre até ele para o tratar, o chamando de irracional por ter se amputado novamente. Ela dá um beijo em sua testa, demonstrando que ainda gosta dele, diferente de em seu último encontro em Leviathan 1. E diz para todos ali presentes que está transportando o paciente para sua nave médica para tratamento. Então, mesmo não sabendo em que tipo de coisa sem noção Ping está se metendo, pede a eles que terminem o que ele começou. Seshes responde que pode contar com ela, mesmo não tendo ideia do que Ping estava fazendo. E Nova pede para que Ray tome conta do Ping. A cena corta para dentro do cyberespaço do Melchizedek novamente, com Anbad tentando acessar o Camelot, mas se deparando com uma tela de acesso negado. Ele comenta que o Camelot estava continuamente em um estado de auto-reparo desde a tragédia de Canran, e se pergunta se o programa otimizador Cálice Sagrado foi iniciado. E logo percebe que como utilizaram o Fata Morgana, não há nada que ele possa fazer para abrir acesso ao Camelot. Ele vai perder algumas horas, mas acha que vai ter que se retirar temporariamente e esperar a estabilização do sistema. Então Anbad sai do Melchizedek, afirmando para si mesmo que eles pensaram que fizeram um bom trabalho, o passando a perna, mas é um esforço inútil. Ele já possui seu trunfo. E assim que sai completamente do Melchizedek, já é chamado por Yajnik em desespero, pedindo ajuda.
Enbad pergunta o que há de errado, quando a cabeça em chamas de um dos agentes de Enbad acerta a janela onde estavam. Enbad vai até lá e pergunta o que é essa perturbação. E vemos se tratar de Seshes, bem irritada, o mandando não dar uma de senil para cima dela, questionando se essas são suas tropas. Enbad fica surpreso e admirado com a atitude de Seshes, e imediatamente Gerambo interrompe a transmissão ao vivo da partida atual do Zot para trazer esse relatório especial, o ataque na base das Space Angels. Gerambo a coloca na tela, lhe perguntando se a respeito desse grande escândalo, se ela tem alguma evidência de que o comitê de conduta do torneio está interferindo em sua equipe. Mas Seshes, sem saber o que dizer, responde apenas que agora que parece que as Space Angels vão ganhar, eles estão tentando trapacear. E Gerambo levanta a questão se a equipe Jovian quem instigou esse ataque, por serem os oponentes das Space Angels da semifinal, o que começa a generalizar a confusão, tirando o foco do comitê para os Jovianos. E Enbad calmamente diz que vão lançar uma investigação sobre a possibilidade de um ataque surpresa, e pede gentilmente para Seshes se retirar, o que a deixa ainda mais irritada. E ao perceberem que Seshes estava prestes a atacá-lo, dezenas de agentes das tropas furtivas surgem do nada, o cercando e rendendo Seshes, com armas apontadas para sua cabeça, a deixando sem reação enquanto tiram Gerambo do local à força. Então Enbad ordena que Seshes volte calmamente para sua nave e se prepare para as semifinais no próximo dia, afirmando que ela ainda tem uma equipe desconhecida de Deus sabe onde para competir, que todos estão ansiosos para isso, retirando também o foco dos Jovianos. Gerambo concorda com Enbad e diz para Seshes que ela é o homem mais popular participando do Zot. E se ela ficar violenta ali e for desclassificada, várias fãs do sistema solar inteiro vão chorar. E lhe implora para não endoidar. Seshes, que desde o início só estava lá para ter uma boa briga, decide que não está mais nem aí para a missão. Afinal, o Zot era apenas uma distração para Galha adentrar na incubadora. Ela diz que está de saco cheio dessa farsa, e pergunta a Enbad se isso não é divertido, e o que ele vai fazer se ela pirar ali. O que faz Enbad hesitar, sabendo que apesar de tudo, Seshes ainda é apenas um cachorro louco, que só quer brigar. E suas palavras são persuasivas, mas sem significado para ela. No mesmo instante, a cabine da nave de carga 49 entra em operação. Quando um dos técnicos vai até lá verificar, um portão se abre, revelando um motociclista em alta velocidade, que estava adentrando a área externa da arena. É informado para Enbad que um veículo sem registro está se aproximando em alta velocidade, mas ele não reage, revelando que era algo premeditado. Suas tropas furtivas ameaçam atirar no corredor, mas ele não para, atropelando a todos, libertando Seshes, que não entende o que se passa. Enbad também demonstra que não esperava por isso. E então o corredor para sua moto bem à frente deles, jogando os agentes longe, dizendo que isso foi divertido. E quando ele coloca a moto no pezinho, se levantando, os agentes apontam suas armas para ele, prontos para atirar. Mas Enbad ordena que parem, pois esse homem é seu convidado, que caminha em direção a Enbad, lhe perguntando se ele está bem e se não envelheceu. Enbad, incomodado com a bagunça, o chama de arrogante e reclama por ele correr sem cuidado em sua nave, ferindo 23 pessoas, mas afirma que fará vista grossa se ele der um fim nesse escândalo. Então ele encara Seshes enquanto tira seu capacete, dizendo que realmente não tinha interesse nesse torneio de baixo nível, mas viu Seshes na TV e ele fez seu sangue correr. E ao retirar seu capacete, liberando a energia de seu corpo, Seshes treme de espanto, percebendo que ele é forte, absurdamente forte. Todos ali o reconhecem, desde Toji, que fica feliz em vê-lo, até mesmo os técnicos do corpo Fizeroid de Seshes, que se impressionam por ele realmente ter aparecido. Hopper diz que esse homem é o lendário Punho Opressor. E o capítulo termina com ele dizendo que seu nome é Zeka, e chamando Seshes para fazer um test drive. Finalizando assim o capítulo 59 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 60 Luta de Polegares.
O capítulo começa com Zeca se aproximando de Seshes, o chamando de garoto, já a vendo como alguém inferior. E diz para ela que olhos compostos são bem convenientes, pois há pouquíssimos pontos cegos, maior intensidade e o melhor de tudo, você pode ler os movimentos de seu oponente. Seshes o encara confusa, sem entender por que Zeca está lhe dizendo isso, e se demonstrando nervosa em sua presença. Jerambo informa na transmissão que estão recebendo novas informações nesse momento sobre esse homem que se apresentou como Zeca, e diz que ele não é associado a nenhuma organização, o que faz dele um mestre karatê isolado, um homem perigoso. E estão dizendo que ele é registrado como membro do Space Karate Alice, liderado por Toji. Ouvir isso tranquiliza Seshes, que logo comenta sobre ele ter dito que iria levá-la para fazer um test drive. E então lhe faz sua pergunta habitual para ele, o chamando de desgraçado, questionando qual a qualidade essencial de um verdadeiro guerreiro, a dúvida que ela carrega desde que conheceu Zazie. Zeca pensa sobre o que é um verdadeiro guerreiro, concluindo que é um homem de verdade, e responde que a ambição de um homem de verdade é destruição ambiental. Surrar um cara até a morte, sem remorso, operar a máquina mais incrível que existe, ter o domínio de boas mulheres, em resumo, destruição ambiental. Portanto, a única e última meta de um guerreiro verdadeiro é não fazer coisa alguma, não deixar crescer nem mesmo uma folha de grama quando nascer. Esse é o sonho de um homem de verdade, destruir um planeta inteiro com seu próprio poder. Isso é ser um grande guerreiro. Ouvir as palavras de Zeca, vendo como ele é durão, faz com que Seshes fique amedrontada, sentindo-se como se tivesse que cair fora dali. Jerambo fica em choque com o terrível raciocínio de dedução por premissas da doutrina de Zeca, se perguntando se seria esse jeito extravagante de pensar uma prova de alguém forte. Yajnik, apavorado, pergunta a Enbad sobre o que Zeca disse, se isso não faz dele um terrorista. Que ele responde que Zeca é um anarquista sem limites, que não reconhece nenhuma autoridade a não ser a dele mesmo, e isso é um aviso para que seus oponentes se virem e saiam correndo. Mas logo Seshes volta a si, arrependendo-se ao perceber que quase passou a respeitá-lo. Zeca pergunta se ela está satisfeita com sua resposta, e Seshes diz que pode não ser muita coisa, mas ainda odeia essa baboseira sem sentido. E irritada, lhe manda não encher o saco com essa conversa fiada de destruir um planeta por si só, sem motivo. E logo em seguida dispara contra Zeca com o mesmo golpe que usou contra Wulfon, com seu braço se esticando em velocidade supersônica, como um canhão de gancho, gerando uma grande explosão que parte ao meio alguns agentes das tropas furtivas de Enbad, quase acertando Jerambo. Mas Zeca para o ataque de Seshes com apenas uma mão, sorrindo como se não fosse nada, a mandando não ser tão gananciosa. Seshes se assusta ao perceber que Zeca deteve seu soco expandido antes que alcançasse a velocidade supersônica, e que o estrondo sônico que acabou de ouvir foi a velocidade dele, se perguntando se ele foi capaz de a conter, se esse é o fim. Mas Zeca, calmamente, ainda segurando sua mão, lhe diz que historicamente não devem ter existido guerreiros de verdade, e a questiona como as pessoas de antigamente demonstravam sua gratidão por realizações, afirmando que é porque elas buscavam algo que não existe, e isso era a meta deles. Então Zeca joga a mão de Seshes para o lado, a pegando novamente com seus polegares dispostos um para o outro, como uma pegada, e diz que lutar ali iria aborrecer outras pessoas, propondo uma luta de polegares, explicando para ela que basta segurar o polegar do oponente por 10 segundos que ela vence. Seshes tenta se soltar, sem sucesso, e Zeca aplica uma pressão sob ela, empurrando a joelhada para baixo, como num campo gravitacional, que chega a destruir o solo à sua volta, a deixando impressionada com seu poder, que se parece uma pressão hidráulica. Zeca diz a ela que irá lhe ensinar algo legal, e diz que seu corpo é o mesmo do dela, um corpo Fitzroy, um dos melhores corpos ciborgues do espaço, e que o corpo de Seshes é o modelo mais recente, que pode até ter uma performance melhor. Zeca afirma que alcança a velocidade supersônica até parado, e diz para Seshes que se ela entende o que ele disse, talvez então ela esteja apta a dominar o uso de um corpo Fitzroy, indicando talvez que lhe ensinaria. Mas Seshes não entende o que Zeca quis dizer com isso, então ele afirma que ela possivelmente não pode dizer que dominou seu corpo, e decide lhe mostrar como é o poder, puxando ela para o lado, arremessando-a de cabeça contra o chão, que ela consegue parar, colocando sua perna na frente centímetros antes de colidir, e já contra-ataca, chutando Zeca com a outra perna. Mas ele se desvia, dizendo que suas reações são meia boca, e a puxa para cima, a colocando de pé novamente, e aproxima o seu rosto do dela.
Zeca lhe diz para fazer biquinho, chamando-a de Lábios de Polvo, um apelido da Gali, o que indica que ele possivelmente já sabia que antes desse corpo Fitzroy masculino, Seshes usava um corpo Tanned feminino da série GR, que ela é uma cópia da Gali. Mas Seshes novamente não entende o que ele quis dizer, então ele a manda não se esquecer de que isso é uma luta de polegares, e pega o seu dedo. E já bem frustrada, ela o manda se calar e solta o seu dedo, tentando lhe dar um soco no rosto como blefe para chutar pelo lado. E Zeca se desvia, ainda segurando sua mão, girando seus corpos para o lado, fazendo com que Seshes acertasse seu chute no chão, derrubando as tropas furtivas ali próximas com a onda de impacto. E percebendo que só de mover sua mão que ele estava segurando foi o suficiente para arruinar seu ataque, ela decide que precisa escapar da mão dele de alguma forma. Então Seshes pega seu cotovelo com a outra mão e utiliza o golpe Herzenhoen de Gali, mas adaptado para seu próprio estilo, com uma onda dupla, o que incomoda Zeca, que chama esse golpe de truque barato. E no mesmo instante, a armadura de Seshes explode em vários pedaços, a desestabilizando completamente. Ela não entende como a onda vibratória de seu golpe retornou, ainda mais com apenas um braço dele como resistência. Zeca cita que já disse para ela, mandando ela não se esquecer, chamando-a novamente pelo apelido da Gali, mandando fazer biquinho como ela, como uma cópia da Gali. Então pega seu polegar e diz que ganhou de novo, soltando sua mão em seguida. E Seshes cai novamente ajoelhada à sua frente, concluindo que não pode competir com isso, pois Zeca está brincando com ela até agora. Zeca para bem sério à sua frente para lhe dar uma lição, que ter coragem é bom, mas não é tudo, e afirma que Seshes ainda não está no seu auge. Então pergunta a ela sua idade. Seshes reflete sobre o que ele disse por um instante, e responde que tem 2 anos. Todos param em silêncio por um instante para processar o que Seshes acabara de dizer, e logo caem em gargalhadas. Zeca zoa com a cara dela, o que a deixa bastante irritada, descontraindo o clima tenso da batalha. Seshes manda ele não rir e diz que ele sabe que ela é um androide de batalha, não um humano, e pensa consigo mesma que na verdade ela só tem 1 ano e 5 meses, mas devia ter dito uma idade mais na média humana, tipo uns 20 anos, pois carrega consigo o banco de dados de batalhas de 10 anos da Gali como andarilha do Gibi, além de usar um corpo adulto. E após uns instantes rindo, Zeca se recompõe, dizendo para Seshes que sua educação não tem nada a ver com isso. E lhe conta que ele mesmo, em sua busca por poder, acabou mudando suas memórias para um cérebro artificial, revelando que ele agora também é um androide, não um ciborgue. E se o que Seshes diz for verdade, ela está no incrível crescimento supersônico. E comenta que o primeiro round de Seshes foi contra a Kutsang do Guntroll. E se ela está ali é porque foi capaz de vencê-la, a parabenizando. E faz uma proposta lhe dando a mão como um acordo, dizendo que se Seshes for capaz de o fazer lutar sério, mesmo que seja por um instante, depois eles podem lutar de verdade, 1 contra 1. Seshes paralisa por um instante, caindo a ficha de que isso nem era uma luta de verdade. E tenta dizer que não foi ela quem venceu a Kutsang, mas assim que cita o nome da Gali, Zeca interrompe, debochando de Gali, citando como a nanica que saiu num instante no primeiro round, que ele não encara ninguém com um busto menor que 80 centímetros de medida. E vendo que ele chamou Gali sua maior rival de mera nanica, Seshes simpatiza com ele, e percebe, finalmente, que acima disso tudo, Zeca está tentando chamar sua atenção sem descanso, quase como se quisesse ser seu amigo, ou talvez mentor, por terem o mesmo corpo. Então Seshes aceita seu desafio, sorrindo para ele, dessa vez de forma amigável, e pega sua mão para a verdadeira luta de polegares. Gerambo já se posiciona para transmitir essa batalha como uma partida extra para o Zot, a maior luta de polegares do espaço, Round 3. Então Seshes e Zeca começam a batalha, tentando pegar o polegar um do outro. O empurra-empurra de polegares facilmente quebra a barreira do som, lançando ondas de choque e detritos em todas as direções, que acabam fatiando alguns agentes das tropas furtivas. Em determinado momento, Zeca consegue segurar o polegar de Seshes, que tenta parar sua contagem lhe dando um golpe na cara. Ela concentra a energia de seu corpo Fitzroy, seguindo as mesmas propriedades do corpo Imaginus de Gali, gerando uma esfera que ela batiza de
bola demoníaca de plasma, e ao lançar sua esfera no rosto de Zeca, ele abre a boca e a engole, fazendo Seshes perder completamente a compostura, desacreditada por ele ter comido a esfera. Zeca diz que plasma é seu aperitivo favorito, e torce seu braço, fazendo seu corpo girar no ar, enquanto a chama novamente de lábios de polvo, por continuar copiando Gali. Então a empurra para baixo, enterrando seu corpo no chão, finalizando a contagem e vencendo o terceiro round da luta de polegares. Zeca para em pé de frente para ela, lhe questionando se isso é ela lutando a sério, dizendo que a superestimou, mas Seshes responde que nem tanto, e que, a propósito, ele tem uma bela moto ali. E Zeca olha para sua moto bem confuso, e se depara com um cabo saindo da nuca de Seshes, quando ele vê a versão em miniatura de Seshes da interface interativa pichando completamente sua moto com um canetão, o que enfurece Zeca, o fazendo perder completamente o controle. Ele aplica um soco supersônico poderoso em Seshes, utilizando da energia gerada por seu corpo Fitzroy como propulsor. Zeca estava completamente sério naquele momento. E pouco tempo depois, quando a poeira e fumaça baixaram, ele se acalma e começa a rir, percebendo que Seshes venceu seu desafio, ao conseguir fazê-lo lutar a sério por um instante. E diz alegre para Seshes que ela conseguiu irritar de verdade. Zeca pergunta se ela ainda está viva, e lhe conta que artes marciais não seguem as regras estabelecidas pelo oponente, que seu raciocínio de combate está completamente desenvolvido. E o capítulo termina com Zeca dando as costas e indo embora dali, dizendo para Seshes ficar mais forte que ela conseguir antes das finais, a deixando-la caída, com seu corpo completamente destruído, admirando que essa foi a primeira vez que alguém disse que ela era esperta. Finalizando assim o capítulo 60 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 61 Guerreira. Law foi finalmente descoberta. Missão de resgate concluída? O capítulo começa nos mostrando os abismos de Keteris no bloco da incubadora, com Gali já dentro da cúpula onde se encontram os cérebros dos Salemitas, nos trazendo finalmente a conclusão da missão de infiltração. Gali encontra-se extasiada após seu encontro com Law no cyberespaço de seu sonho. Gali chora de felicidade, dizendo a ela que finalmente a encontrou. Ela se lamenta por já fazer muito tempo desde seu último contato, pensando sobre essa Law não se lembrar dela, mas só o fato dela estar viva e bem a deixa aliviada. Mas logo Gali enxuga suas lágrimas, concentrando-se em sua missão, que ainda não acabou. Porém, o Mini Nova aparece no painel, informando que tem boas e más notícias. Nova lhe diz que as más notícias são que Ping foi derrotado pelo Trindade, o que já deixa Gali em desespero. Ela pergunta se ele está vivo, e Nova responde que mal escapou com vida, que seus nervos cranianos foram bem queimados, e está quase sem esperanças de recuperação. Porém, como ele manteve a Ganbad confinado, eles foram capazes de alcançar a incubadora, e completa que eles deveriam ser muito gratos ao Ping. Gali pensa na imagem dele e seu jeito de agir, sendo sempre bem malandro, e diz que pensou que ele fazia mais o tipo de sair de fininho e cair fora, mas que pensando bem, ele também é guerreiro. Nova continua, informando que as boas notícias são que, até o otimizador Camelot terminar de rodar, Anbad não suspeitará de nada. Então a manda ser rápida e recuperar a Law. Gali concorda e se prepara para colocar a caixa que Nova carregava consigo desde Zalem na incubadora. Mas uma voz ressoa no local, os mandando esperar um segundo. Voz essa que ambos reconhecem, ficando espantados. E no mesmo instante, todo o ambiente é tomado por uma nuvem densa de fumaça que delimita a visibilidade. O Mini Nova informa que o controle da incubadora está sendo desligado, que isso é... Antes dele terminar sua frase, a silhueta daquela pessoa que falou antes surge num andar acima, rindo, e diz que eles não podem nem mesmo encostar na incubadora sem sua permissão. Gali pergunta quem está ali, e ele ri novamente, se revelando, saindo da frente da luz que ofuscava sua imagem. Revelando-se tratar de Nova, um outro Nova, diferente do Nova X, que renasceu em Zalem, diferente do Mini Nova, que estava no painel de Ping. Esse novo Nova utiliza-se de outra aparência, ostentando de um poderoso cabelo Black Power com um sobretudo que vai até seus pés, como um mafioso, o diferenciando de suas outras versões que se pareciam mais com um cientista louco. Ele diz que foi ele quem tomou o elevador orbital e subiu até Geru com a Gali, que foi ele quem foi capturado pelo Ganbad. E vendo que existem mais versões dele, diz que eles podem o chamar de Supernova.
Gali, estranhamente, fica feliz ao vê-lo vivo e bem, e pergunta animada se ele conseguiu escapar de sua prisão, surpreendendo até mesmo o próprio Supernova, que não esperava por essa reação, e a questiona se ela não sabia que ele é um cara mau. E conta para eles o que aconteceu, através de flashbacks de 4 dias atrás, onde a Ganbad está se comunicando diretamente para um dos chips cerebrais MIB do Nova original, que ele capturou em Geru, que estava preso em um sistema de contenção de uma pílula de armazenamento. Enbad diz que as condições mudaram, e pergunta o que ele acha de se tornar seu braço direito. Através da comunicação neural, esse Nova respondeu para Enbad que pesquisas com o apoio de gente poderosa não seriam ruins de jeito nenhum, mas Enbad gosta de ordem, enquanto ele pesquisa o caos, e questiona se isso não seria como misturar água e óleo. Enbad responde que é justamente pelo fato de se oporem que ele se encaixaria como uma luva em seu trabalho, e pergunta se ele não concorda. De volta ao presente, após o Supernova ter revelado isso, o Mini Nova também fica bem surpreso, que lembrando, esse é o verdadeiro Nova original, pois usa o chip MIB do Nova que morreu em Zalem, pelo Jin Roscoe, o mesmo Nova que matou a Gali na superfície. Diferente desse Supernova, que renasceu com novos chips MIB após a morte do Nova original, e morreu novamente pelo Ganbad em Geru. Ele pergunta para o Supernova se ele os enganou. Gali o chama de traidor, e o Supernova apenas responde que ele tem uma má reputação, mas completa que ele fez as escolhas lógicas para sua pesquisa. O Mini Nova fica bem aflito vendo como sua versão atual se tornou, e comenta que ele realmente foi e fez isso, dizendo que aquilo é proibido. Mas o Supernova responde que, como eles esperavam, seria bom considerarem ele como o Nova, mesmo que o Nova original seja o que está com Gali no painel de ping. E completa dizendo que há 2 chips cerebrais em seu crânio, diferente do Nova original, que já tinha os 2, mas um deles era um backup, e que assumiu o controle caso o principal acabasse morrendo, ao invés de usar ambos em simultâneo, como o Trindade. Nova diz que está a todo vapor, e além disso, devido à tecnologia espacial, ele tem as habilidades de hackear idênticas à do Enbad. Ele implementou o Omni Consectome, e afirma rindo loucamente para Gali que agora ele pode lutar mano a mano com ela e vencer. Gali apenas abaixa a cabeça, refletindo sobre esse Nova não ser o que a matou, mas a reviveu e a ajudou. E então, completamente decidida a matá-lo para concluir sua missão, pergunta se o Supernova quer tentar enfrentá-la. Mas ele imediatamente hesita, sabendo que Gali foi capaz de resistir à invasão de Enbad com o programa do Ping. Ele pede para ela parar, e lhe explica que ganhou autoridade incondicional sobre o sistema de controle da incubadora do Enbad, que se ele quisesse, poderia matar instantaneamente os 20.000 cérebros da incubadora. O Mini Nova intervém, afirmando que isso é algo que nenhum pesquisador diria, que parece que um efeito colateral de ter 2 cérebros é que essa personalidade emerge para a realidade, e que nesse caso ele poderá chamar por reforços. Mas o Supernova rebate, perguntando quais reforços, já que aquele homem chamado Doninha, o Ping, ficou aleijado. E pergunta onde está essa pessoa que vai ficar de seu lado. No mesmo instante, uma brecha do cyberespaço do Melchizedek é aberto, com uma voz dizendo que essa é sua deixa ressoando bem nas costas de Gali, que fica sem entender nada. E então uma risada ressoa por todo o elevador orbital, dando um alô da Terra do Pudim, que se revela ser o Nova X em Zalem. Gali fica completamente desnorteada ao saber que agora existem 3 Novas em simultâneo, dizendo a si mesma que quer sair desse mundo. E o Supernova questiona como o Mini Nova conseguiu acesso a Tipares com o otimizador Camelot rodando. O Mini Nova responde que foi porque ele usou o Fata Morgana para abrir uma linha direta para Zalem. O Nova X completa que o pudim é karma, e há poucos minutos o Mini Nova o consultou, e ele decidiu apoiar o grupo de Gali. Supernova comenta sobre serem 3 contra ele. E então, para mudar esse clima, irá transmitir a ele informações importantes. E lhes conta que após esse zote acontecerá a Assembleia número 1356 da escada, onde Enbad enviará um plano para a agenda, uma medida para resolver a antiga situação delicada de Tipares e o mundo da superfície. Aqui nos é contado a situação política de Zalem, que foi originalmente projetada como um simulador de nave estelar, um ônibus espacial. Porém, desde que a antimatéria gerada para combustível se tornou a causa da guerra de terraformação, a nave estelar e a antimatéria gerada foram seladas pelo Tratado da Escada. E por causa desses detalhes históricos, contatos com Zalem que podem despertar suspeitas das grandes nações foram prorrogados. Supernova completa citando o ato de remodelação de Tipares.
E informa que os pelotões da Nova Ordem estacionados na órbita superior para a defesa do Zot já estão organizados, como uma unidade de supressão de superfície. Eles estão de prontidão nesse momento. Gali, assustada com suas palavras, questiona o que seria unidade de supressão de superfície. E o Supernova lhe explica que a posição oficial da Assembleia mudou a ponto que decidiu que Tipares e a superfície não devem sobreviver. E para encerrar o assunto, Supernova finaliza, afirmando que o povo de Zalem e da Sucatópolis serão purificados e sacrificados para a incubadora. Imediatamente, Gali se desespera, pensando em seus amigos na Terra, sabendo que mesmo se ela matar o Supernova, tendo sucesso no resgate da Lou, do jeito que está, Lou não terá para onde voltar, e se pergunta o que ela deve fazer. O Mini Nova percebe o desespero de Gali e pergunta o que a preocupa, tentando tranquilizá-la, afirmando que legalmente eles não têm como passar por cima de tudo. E o Nova X confirma, dizendo que é por isso que ele está os auxiliando, que está depositando suas esperanças em seu grupo. Gali imediatamente se lembra das palavras de Enbad, afirmando que a equipe vencedora do Zot será reconhecida como patrimônio público, e decide que vai vencer esse torneio por Tipares e pela independência da superfície. Vai ser por isso que ela vai ganhar o Zot, deixando de lado sua decisão anterior, de continuar no Zot para vencer, dando a República para as crianças da SNS, após derrotar Kutsang e Kaerla, que se deixou ser derrotada para que Gali se tornasse a portadora do Fata Morgana depois de ter dado o tempo que precisavam para que a nave Gontrol pudesse fugir. E vê que a força que ela precisa vem do mesmo lugar de onde vinha antes, que ela sente como se eles estivessem te mostrando isso o tempo todo. O Supernova comenta que o clima tenso ali já mudou, e Gali responde que para salvar a Lou, ela achou que ia encarar um monte de problemas e sacrifícios, e ficar em seu caminho é sua especialidade. E afirma que irá derrotar ele e pegar a Lou de volta. Ele responde afrontando sua grosseria, e lhe oferece um acordo de cavalheiro. O cérebro dentro da caixa P, que ele carregava consigo desde Zalem, em troca do cérebro da Lou. Gali fica um pouco surpresa, pois era isso que ela pretendia fazer desde o início, e aceita sem questionar. Assim que ela abre a caixa para trocar os cérebros, o Nova X, indignado, pergunta se é só isso, enquanto o Mini Nova comenta que queria saber de quem é esse cérebro na caixa P. Então o Supernova levanta e enaltece a questão de quem é o cérebro, comentando que ficou quieto o tempo todo e não lhe disse que era um negócio sério. E então revela para todos que o cérebro dentro da caixa P é o cérebro da Gali. Que a princípio ela apenas fica curiosa com sua afirmação, mas logo fica um pouco preocupada, dizendo que isso é besteira, que ela está ali. Supernova responde gargalhando que o que tem no crânio dela nesse momento é um chip cerebral, nos revelando que essa Gali, que acompanhamos desde que acordou em Zalem, é na verdade um androide, igual a todas as Tandes da série GR, igual aos Salemitas, como Ido. Indicando talvez que o real significado do nome do corpo Imaginus seria o equivalente a um sonho, a imaginação de Gali, algo não real, fantasioso. O que faz Gali entrar em choque. Ela treme, se lembrando das palavras de todos que já conheceu, que comentaram sobre ela ter um cérebro humano, sobre ela ter acreditado esse tempo todo que ela era real, sobre Nova ter dito que a caixa P continha a coisa mais preciosa da Terra, mas principalmente sobre Enbad já ter nos revelado isso há muito tempo, quando disse que ela foi construída de forma diferente dos outros androides. E Ping também, ao dizer que pensou que ela fosse como um gato robô, por ela ser excessivamente emocional, como Doraemon, um robô programado para simular os sentimentos e emoções humanas. Gali paralisa ao pensar em tudo isso, entrando em negação. E o Supernova lhe pergunta como ela se sente agora, afirmando que trocando o cérebro dela pelo da Lou não será um mau negócio. O Nova X informa que o Supernova está dizendo a verdade, que antes mesmo da Gali acordar em Zalem, ele já estava lá. Ele era o Nova que ressuscitou ela, como o Nova que foi morto por Enbad após ressuscitar, tendo sido morto pelo Jin Hoskoi. E que ter colocado o cérebro dela na caixa P foi apenas um capricho passageiro. O Mini Nova, que continha as memórias de antes da morte pelo Jin Hoskoi, não reconhece esse fato, mas confirma que consegue se imaginar tendo feito isso. Gali então tem um choque de realidade, parando com a negação, ficando completamente desnorteada ao saber disso. Nesse momento, Gali passou pelo mesmo desespero de Ido, que o fez apagar suas memórias. Ela finalmente entendeu o que isso significava, e por que essa revelação gerou todo aquele caos em Zalem. E nesse momento, o Mini Nova, que mostrou ser um aliado desde que Ping o reativou no painel, revela não ter mudado nada.
dizendo para Gali que uma vez que o cérebro dela estiver na incubadora, irá o observar, e parabeniza o Supernova por sua inteligência, admirado com o conceito esplêndido que resultaram as ações de suas variantes. O Supernova agradece os elogios, e o Nova X revela sua face também, rindo da cara de Gali junto com os outros. Gali ali, pela primeira vez, sentiu medo do Nova, ao ver os três à sua frente como um demônio encarnado. Vendo que foi uma otária em achar que ele estava mesmo ao seu lado, mesmo que por um instante. E então, a imagem de Pine aparece para ela também, dizendo que lhe avisou, que se ela soubesse da verdade, ela mudaria permanentemente, e ela não tem para onde ir. Gali começa a alucinar com a imagem do Supernova e os outros dois Novas projetados holograficamente se distanciando dela, com tudo ao seu redor escurecendo, sobrando apenas Pine ali para lhe atormentar. Ela chora e se pergunta se todas as dores que esse corpo imágino suportou foram mentiras. Entrando em negação novamente, dizendo que não pode ser verdade, que ela não é um robô. Gali grita para os Novas, afirmando para si mesma que mesmo que seu cérebro seja um chip, uma máquina, ela é um ser humano. Assim como afirmou para Ido em pensamentos, quando assistiu à gravação que ele deixou para ela. Assim como afirmou para os Salemitas que continham chips cerebrais. O Mini-Nova ri dela por declarar sua humanidade, mas o Supernova não discorda, apenas volta ao assunto, perguntando a ela se aceitará os termos da negociação. Gali, desolada, apenas concorda, focando-se em sua missão de resgatar a Lo acima de tudo. E então, o Supernova ejeta o cérebro da Lo da incubadora, que é trocado pelo cérebro da Gali na caixa P, e gargalha em alegria pelo cérebro da Gali, um raro espécime diferente de todos os outros que estão ali na incubadora, que são humanos normais e terráqueos, agora estar na incubadora também. O aceitando incondicionalmente em troca do cérebro da Lo. Gali fecha a caixa, focada em concluir sua missão sem surtar, afirmando para si mesma que está tudo bem. Mas em sua mente, Pine aparece novamente para ela, perguntando se está realmente tudo bem em entregar seu único pedaço de tecido vivo tão facilmente. Que esse é seu vínculo, que seu cérebro é o que a conecta com seus entes queridos. A última coisa que eles têm em comum. Isso quebra completamente a sanidade da Gali, fazendo-a se entregar ao desespero. E numa reação de loucura e arrependimento, ela salta em direção ao tubo da incubadora, o mandando devolver seu cérebro. O Supernova fica decepcionado com sua tentativa inútil, afirmando que mesmo que ela recupere seu cérebro, não poderá usá-lo. Os hologramas dos outros dois Novas projetados entram em conflito para assistir ao embate do Supernova contra Gali, que desfere um ataque hacker, assim como o de Anbad, mas utilizando de sua nanotecnologia. E o capítulo termina com Gali caindo para trás, já inconsciente devido ao ataque, tendo seu coração partido com a descoberta e seu corpo entrando em colapso. E o Supernova dizendo para ela que até mesmo a guerreira indomável pode cair, que mesmo que ela morra não é o fim, pois o cérebro da Gali ainda está vivo. Finalizando assim o capítulo 61 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 62 Colapso. Gali derrotada. A luta com Supernova. Conclusão. O capítulo começa logo após o corpo de Gali ter colapsado com um ataque hacker do Supernova. Ela cai no andar de baixo da incubadora, com seu corpo se dissipando em uma fumaça densa, como se fosse evaporada. E então, o corpo Imaginus começa a se desintegrar de dentro para fora, partindo o abdômen de Gali ao meio a dividindo, seguindo por seus braços e os outros membros do corpo, que se tornam poeira e desaparecem na atmosfera. Os Novas riem da vitória sobre a Gali, assistindo sua destruição completa. O Supernova mostra o corpo Imaginus se desmanchando enquanto recita as palavras da terra à terra, das cinzas às cinzas, do pó ao pó, referenciando uma antiga tradição frequentemente utilizada em contextos funerários e religiosos para simbolizar o ciclo da vida e da morte, destacando a ideia de que o corpo humano, ao morrer, retorna ao seu estado natural de onde veio. E então, o corpo da Gali é arrastado para além dos limites da área da incubadora, caindo entre os túneis de Keteris abaixo. O Supernova comemora, dizendo que se sente renovado, e o Mini-Nova questiona se ela está morta. Mas o Nova X diz que não, e afirma que ela deve ter bloqueado 80% desse ataque.
Mas o Supernova lhes responde que mesmo que seu ataque de alguma forma foi incompleto, no fim deu na mesma, e mostra o corpo dela caindo em colapso, afirmando que esse fenômeno é a sincronização da própria consciência dela se desfazendo, vendo como seu ego está partido e estilhaçado, e que seu renascimento é improvável. E então, o Supernova se dirige diretamente às suas outras versões dele mesmo, perguntando o que irão fazer agora, já afirmando que se cooperarem com ele, poderiam formar uma sociedade espacial de energia kármica. Mas o Mini-Nova, sem hesitar, responde que é melhor prosseguir em suas próprias possibilidades kármicas, a partir de seus próprios pontos de vista, seguindo cada um seu próprio caminho, sem interferir ao outro. Supernova apenas responde que entende, e lança seu ataque Omniconsectum na projeção holográfica do Mini-Nova, que é encaminhado até seu corpo físico, destruindo o chip MIB conectado ao painel do sistema do Ping. E quando o Supernova se vira, já pronto para atacar o Nova X também, mesmo sem saber o seu posicionamento, percebe que ele fugiu. O que o deixa frustrado por breves momentos, mas logo ele aceita, sabendo que em poucos dias, o destino de Tipares e também da superfície estará decidido, sabendo que o caminho dessa corrente de ondas kármicas não pode ser mudado. Lá em Zalem, vemos que o Nova X desconectou os cabos do painel de transmissão antes do ataque do Supernova ao pegar, nos mostrando que mesmo desconectado, o ataque foi tão poderoso que chegou a danificar o seu painel. Nova X ficou em choque com o quão assustador o Supernova se tornou. Ele pensa que ele ter se tornado seu próprio inimigo seria algo interessante, mas acabou se tornando um grande incômodo. E ao se acalmar, fica preocupado com Gali, pensando sobre ser impossível que ela tenha saído dessa facilmente, esquecendo que isso foi causado por ele mesmo. O Nova X vai até uma das janelas de seus aposentos observar o caos da superfície, refletindo sobre isso não ser bom, que mesmo que tenha sobrado apenas mais um dele, a sua pesquisa pode continuar. Mas a abordagem do Supernova é bem diferente da sua. Nova X chega à conclusão de que essa pode ser a sua última visão desse adorável caos. A cena corta para Sucatópole, nos mostrando uma criança de rua contando os tubos de Zalem que se conectam às fábricas na superfície. Ele pergunta a seu irmão por que tem exatos 11 tubos, que lhe responde apenas que quiseram colocar 11 quando construíram. Mas a criança questiona novamente pelo número 11 não ter graça, sendo que 10 ou 12 faria mais sentido. E então um senhor idoso o responde, lhe contando que quando ele era uma criança haviam 12 tubos, e 12 fábricas âncoras também. Até que um dia houve um acidente no céu, muito longe dali. Não havia luz, centenas de estrondos como trovões ecoaram. Zalem parecia que ia cair a qualquer momento. E com toda a sua força, um tubo igual uma cobra gigante caiu sobre a cidade. Quando a noite caiu, inúmeras estrelas cadentes encheram o céu. Foi uma noite horrível. Ele pensou que estava vendo o fim do mundo. A criança brinca com o velho, dizendo que ele está contando historinha de terror, mas ele o manda dar uma boa olhada em seus pés, e afirma que essas são as ruínas daquela fábrica destruída. Que tudo que tem uma forma pode ser quebrado alguma vez, que não há nada que seja eterno. Por exemplo, essa região que estão ali, que uma vez já fez parte de Zalem. A cena corta novamente para o asilo dos robôs, com Landa Nanan chorando ao chamar por seu amigo Ping, o questionando por estar sacrificando todas as suas funções por causa de outras pessoas, que só ele viu isso. Landa Nanan afirma para si mesmo que quer ajudar a tornar realidade os sonhos de seus amigos, entretanto há um obstáculo. Nesse momento, seus servos robôs chegam ao local com os restos que sobraram da Gali, que embora seu corpo estivesse completamente destruído, seu chip MIB parece estar intacto, nos revelando que o Supernova disse era verdade. Aquela Gali realmente era um androide, assim como as outras Tandis. Landa diz a Ping em pensamentos que foi obrigado a destruir o corpo da Gali a quem ele confiou seus sonhos, indicando, talvez, que não tenha sido o ataque do Supernova que a destruiu. Os robôs fazem uma rápida análise do corpo de Gali, diagnosticando que a fuselagem da CPU está sem entrada de dados, incapacitado para a estrutura de serviço, mas sem danos externos na CPU, estando apenas com um funcionamento imperfeito do software. Então Landa ordena que procurem pelo dispositivo de reiniciação.
E no mesmo instante, uma luz poderosa surge iluminando todo o local. Landa diz que estão todos sendo acessados, os mandando ficar inquietos. E de dentro dessa luz surge a imagem de Arthur Farrell, que Landa chama de o Deus Robô, afirmando que aquele é o próprio Melquisedeque que tomou forma, como se o Melquisedeque fosse a própria projeção de Arthur, assim como a projeção da Vilma, que apareceu para Gali no camelote, dizendo que era uma porta-voz da Caerla. Mas Arthur diz que não, que ele é uma das 25 unidades que compreendem o Melquisedeque, só uma visão de um homem velho. Landa Nanã o reverencia como antigo e também futuro rei, Arthur, e diz que então ele ouviu seu pedido, questionando se ele quer que eles reparem esse robô. Arthur se abaixa colocando sua mão sobre o corpo de Gali, e lhe manda trazerem o Fata Morgana. Logo, os robôs ali no local pegam o Fata Morgana de uma caixa, o colocando em um tipo de cápsula de contenção, levando para ele junto com um chip MIB. Arthur afirma que não tem o poder de parar a decisão dela de retornar ao Ferro Velho, muito menos o poder para fazer os mortos andarem, que esse conhecimento está dentro dela, então tudo o que tem que fazer é chamá-la. Então Arthur invoca as 25 unidades Merlin, entrando completamente no subconsciente da Gali, e diz para ela que seu destino é viajar para a Terra inculta por ela mesma, mas que ela não está sozinha em sua luta. E manda Gali olhar, contemplando a visão daqueles que confiaram seus sonhos a ela. Então a projeção da mão de uma criança toca o rosto de Gali, seguindo da imagem de todos aqueles que ela já conheceu, que, para o bem ou para o mal, afetaram a vida dela de alguma forma. Arthur a manda olhar para todos, os fortes e os fracos, os nobres e os vulgares, os vivos e os mortos. Arthur diz para ela que sua carne foi destruída e seu espírito extinguido, mas as vibrações Quantum que suas vidas estabeleceram continuarão eternamente ecoando através do espaço, e a luta dela também é a luta deles. E então uma forte luz ilumina todos novamente, com a projeção de todas aquelas pessoas se dissipando em um poderoso feixe, que deixa todos os robôs ali em estado de transe. Landa Nanã diz emocionado que sua definição de seres humanos foi expandida. Arthur afirma que suas ações determinam sua existência, que elas são iguais à primeira chama na escuridão do zero absoluto. E o capítulo termina com Arthur mandando Gali viver novamente, levantando a questão se esses numerosos pensamentos poderão acordar a Gali de seu sono profundo. Finalizando assim o capítulo 62 e também volume 10 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Gali voltará à vida graças à vontade do Melquisedeque por ela ser a guardiã da humanidade? Ela continuará com seu chip MIB como cérebro ou irá invadir a incubadora novamente? O que o Nova X fará agora que tem o Supernova como seu inimigo? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar o que acontecerá agora que o próprio Melquisedeque quer trazê-la de volta utilizando o Fata Morgana? Deixem-nos saber sua opinião. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. Um salve especial e agradecimentos aos membros aqui do canal, Túlio Nascimento e Eduardo Barbosa. Obrigado pelo apoio, manos. Isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.